Muita gente acredita que diversificar significa investir em absolutamente tudo, mas eu vou te mostrar por que isso pode ser um erro grave. Se você tentar se proteger investindo em todo tipo de ativo, pode acabar diluindo seus resultados e nunca ter ganhos consistentes. Nesse vídeo, eu vou explicar por que diversificar demais não é inteligente e como encontrar o equilíbrio certo. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo você entenderá o porquê diversificar de maneira excessiva não vai ajudar em nada no seu objetivo final, que é atingir a liberdade financeira. Inclusive, vai causar o efeito oposto, vai simplesmente prejudicar o resultado da sua carteira de investimentos. A diversificação é uma ferramenta muito importante que ajuda o investidor a sobreviver dentro do mercado a longo prazo. Só que quando você diversifica o seu patrimônio de maneira excessiva, investindo em 30, 50, 100 diferentes ações, por exemplo, você não simplesmente reduz o risco da sua carteira, mas você também impede que ela consiga apresentar uma boa rentabilidade. E justamente a diferença entre o remédio e o veneno está na dosagem. Então, se você diversifica de maneira excessiva, você vai reduzir o seu risco, só que também vai acabar com a rentabilidade da sua carteira. E do outro lado, se você investe em 2 ou 3 ações diferentes, você tem um risco absurdo nos seus investimentos. Então você precisa ponderar a diversificação da sua carteira. Você não pode sair querendo investir em 50, 100 diferentes ações só porque você achou que aquela empresa parece interessante, ou investir nos mais diferentes ativos de renda fixa porque você achou todos eles interessantes, e também você não pode querer colocar todo o seu dinheiro em uma única aplicação. E nesse vídeo você justamente entenderá o que é diversificar efetivamente da maneira correta para que você consiga aplicar na prática na sua carteira. E o que é a diversificação? Por definição, diversificar é variar a sua carteira de investimentos. É você investir um pouco em cada uma das mais diferentes classes de ativos para que dessa forma você reduza o risco da sua carteira sem que você precise abrir mão de rentabilidade no longo prazo. E falando num português mais claro, é simplesmente não colocar todos os ovos na mesma cesta, é você não colocar todas as suas fichas, não apostar todas as fichas no mesmo cavalo. É você colocar um pouco do seu dinheiro em cada local, para que assim, independente da situação, você consiga ganhar de um dos lados. E dentro da diversificação, existem inúmeras camadas. Você pode diversificar em diversas classes, por exemplo, colocar um pouco em renda fixa e um pouco em renda variável. Você pode diversificar nos diferentes produtos em cada uma dessas classes, colocando no Tesouro Direto, num CDB, num LCI, num LCA, numa debenture, quando falamos de renda fixa. E na renda variável, você pode investir em ações aqui no Brasil, em ações fora do Brasil, você pode investir nos ETFs no Brasil, nos ETFs fora do Brasil e, por fim, você pode diversificar dentro de um diferente setor ou dentro de um diferente tipo específico de renda fixa. Você pode investir num título pré-fixado, pós-fixado ou num título híbrido. Você pode investir no setor bancário, no setor de energia elétrica ou no setor de tecnologia. Então existem diversas camadas de diversificação, todas elas com um objetivo final de reduzir o risco da sua carteira e buscar aumentar o retorno dela a longo prazo. E no final das contas, de maneira um pouco mais profunda, o objetivo de você diversificar é conseguir sobreviver às variações que o mercado terá ao longo do tempo. Porque se você colocar, por exemplo, tudo em tecnologia nas maiores empresas do mundo, você provavelmente terá um melhor resultado do que se você colocasse nessas empresas e também no Tesouro Selic. Só que no meio do caminho, se você colocar tudo em empresas de tecnologia, pode ser que o seu patrimônio caia 50%, 70% numa grande crise. E eu tenho certeza que você não vai aguentar ver o seu patrimônio caindo num patamar tão elevado. E a diversificação vem justamente para isso, para fazer com que você consiga sobreviver às variações do mercado no meio do caminho, para que assim você invista pelo máximo de tempo possível e consiga usufruir do seu patrimônio da melhor maneira. E trazendo aqui um exemplo prático da importância da diversificação. Vamos supor que no início do ano você investiu numa das melhores empresas do Brasil, a WEG, de código WEGE. Só que nesse ano em específico, a WEG apresentou uma queda de 28%. Mesmo sendo uma excelente empresa, ela apresentou uma grande queda. Agora, se você, além de ter investido na WEG, você investiu numa outra empresa, numa outra boa companhia de um outro setor, como por exemplo o Banco Itaú, através das suas ações de código ITUB4, você conseguiu ter uma alta de 32%. Então, quando você diversificou, colocando em 2 diferentes boas empresas, de 2 diferentes bons setores, você conseguiu proteger a sua carteira de uma grande queda. E é justamente por isso
que você tem que diversificar o seu patrimônio. Por melhor que seja aquela empresa, por melhor que pareça ser aquele ativo, ainda assim ele pode apresentar queda e a única forma de você se proteger é justamente diversificando. Contudo, você não pode perder a linha, você não pode querer colocar 100 ações na sua carteira de investimentos, porque primeiramente, quando você diversifica de maneira excessiva, a sua carteira vai parecer um índice de mercado, então se você quer investir nessa grande quantidade de empresas, é melhor você investir num ETF que copia o índice Ibovespa ou que copia, por exemplo, o S&P 500, porque assim você não vai precisar ter o trabalho de ficar comprando e vendendo ação por ação, você simplesmente investe diretamente através de um índice. Segundo problema, quando você tem muitas ações na sua carteira, quando uma delas apresenta uma alta muito significativa, 50%, 100%, isso não vai pesar em absolutamente nada no seu patrimônio, vai ser praticamente irrelevante. E trazendo um exemplo prático, vamos supor que hoje você tenha 100 mil reais investidos dentro da Bolsa de Valores aqui do Brasil, diversificado em inúmeras ações, sendo que na ação A você tenha 3 mil reais. Se essa ação subir 100% e você tem um ganho financeiro de 3 mil reais nessa ação, ou seja, você dobrou o valor inicial que você investiu, o ganho que você vai ter no seu patrimônio como um todo será de apenas 3%, ou seja, uma alta insignificante dentro do seu patrimônio como um todo, mesmo tendo uma ação que subiu 100%. Por isso que quando você diversifica de maneira excessiva, não vale a pena. E o terceiro e maior problema é que você perde o controle da sua carteira. Não tem como você ter uma rotina de trabalhar diariamente, ter uma família, praticar um esporte, ler um livro, ver um filme, assistir uma série e ao mesmo tempo gerenciar 50 ações na sua carteira no Brasil, 50 ações na sua carteira fora do Brasil, ter 30 diferentes títulos de renda fixa. Isso é impossível, você não pode perder o controle da sua carteira. Diversificar é você colocar um pouco em cada local, só que sabendo em cada local que você colocou o seu dinheiro. E vamos agora a alguns exemplos práticos do que é e o que não é uma boa diversificação, começando com a diversificação em excesso. Vamos pegar esse exemplo, onde você tenha R$ 55.750 investidos. Você colocou 2 mil no Tesouro Selic, um pouco a mais no Tesouro Pré-fixado, depois no Tesouro IPCA+, Tesouro Renda+, CDB, LCI, Debenture, 15 fundos imobiliários, 30 ações no Brasil, 5 ETFs no Brasil, 35 ações nos Estados Unidos, 15 REITs nos Estados Unidos, 10 ETFs nos Estados Unidos, 5 ETFs globais, ou seja, você colocou o seu dinheiro em absolutamente todos os tipos de ativos possíveis. Não tem como você controlar essa carteira, é uma diversificação em excesso e você provavelmente terá um péssimo resultado. Agora, pegando um exemplo de uma boa diversificação, você coloca um pouco, por exemplo, no Tesouro Selic, que é um investimento que vai te trazer rentabilidade diária e liquidez diária. Você coloca um pouco também no Tesouro IPCA+, para garantir um retorno acima da inflação dentro da renda fixa. Você investe em 15 boas ações aqui no Brasil, dos mais diversos setores, 15 ações na Bolsa Norte-Americana, dos mais diversos setores, e você também investe em 5 ETFs globais, para ter exposição do seu patrimônio em outros países, além do Brasil e dos Estados Unidos. Essa é uma carteira bem diversificada, porque você tem um pouco em cada uma das classes, em cada um dos produtos e também em cada um dos setores da economia global, sem que você perca o controle da sua carteira de investimentos. Então, essa é uma diversificação que você consegue gerenciar. E agora você pode estar se perguntando, como que eu vou saber o ponto de equilíbrio para eu saber se eu estou diversificando corretamente ou se eu estou diversificando de maneira excessiva? E tudo depende, primeiramente, da classe de ativos. Se você está investindo na renda fixa, existe um ponto de equilíbrio, e se você está investindo na renda variável, existe um outro diferente ponto de equilíbrio. Na renda fixa, principalmente, se você só investir através da plataforma do Tesouro Direto, já é mais do que suficiente para você diversificar, porque você tem o Tesouro Selic para deixar a sua reserva de emergência ou para deixar uma aplicação, principalmente para você que está começando agora. Você pode investir, por exemplo, no Tesouro Pré-fixado, pensando a médio prazo, para ter algum determinado gasto em um prazo de 3 a 5 anos. E você tem também o Tesouro IPCA+, pensando a médio e longo prazo, para garantir um retorno acima da inflação. Já no mercado de renda variável, mais especificamente no mercado de ações, você vai estar vendo agora na sua tela um gráfico que comprova que o ideal é você ter entre 10 a 20 ativos. Se você tem menos de 10 ações, você vai estar correndo um risco muito acima do que você deveria. E se você tem mais de 20 ações, o sobe e desce da sua carteira não vai diminuir de maneira significativa. Sendo assim, entre 10 a 20 ações já é mais do que suficiente para você reduzir o seu risco
sem que você perca a rentabilidade. Agora falando sobre o que você não pode fazer de forma alguma, erros comuns que você não pode cometer na hora de você diversificar. O primeiro deles é achar que só porque você tem muitos ativos, 50, 100 diferentes ativos, que você está reduzindo o risco da sua carteira, porque, é claro, você vai reduzir o sobe e desce dela, mas ao mesmo tempo você não vai saber o que você tem na sua carteira. E esse também é um risco muito importante que você não pode correr de não conseguir gerenciar os seus investimentos. O segundo erro comum que você não pode cometer é de investir em algo só porque você achou que é bom sem se aprofundar naquele tema. Por exemplo, vamos supor que você viu um corte de 40 segundos falando sobre uma empresa da bolsa. Você não pode de forma alguma querer investir naquela empresa só porque você viu esse corte minúsculo, porque você não vai ter profundidade suficiente para entender o que aquela empresa faz, para entender os pontos negativos e os pontos positivos, ou seja, não dá para você investir em algo só porque você acha que é bom fazendo uma análise miojo. Você precisa se aprofundar naquele ativo antes de investir nele. Terceiro erro comum é de você querer investir em algo só porque é novo. Então você coloca o seu dinheiro em criptomoedas só porque elas são novas. Aí surge uma nova empresa que diz que é inovadora e você coloca todo o seu dinheiro. Aí surge um novo setor dentro da economia e você vai lá e coloca o seu dinheiro nesse novo setor. Você não deve fazer isso. É claro que, se você entender daquele novo setor, daquele novo ativo, você pode investir o seu dinheiro lá, mas o que eu estou falando é de você só querer colocar o seu dinheiro lá porque é algo novo, sem se aprofundar naquele assunto. E o quarto e o último erro que você não pode cometer é de superestimar a sua capacidade de análise. Você achar que você consegue gerenciar 30, 40, 50 ações, porque você não vai conseguir gerenciar, você vai ter diversas ações que vão piorar ao longo do tempo, só que você nem vai perceber isso, porque você tem muitos ativos para gerenciar e na prática você vai ter um resultado ruim. E qual que é na prática a estratégia correta para você diversificar o seu patrimônio? Primeiro ponto é você diversificar entre classes de ativos, um pouco em renda fixa, um pouco em renda variável, de acordo com o seu perfil de risco. Depois disso, você também precisa diversificar um pedaço do seu patrimônio fora do Brasil, para que assim você não dependa só da nossa economia, só da nossa moeda, para você ter patrimônio. Terceiro ponto é você só diversificar o seu patrimônio naqueles ativos que você conhece, que você domina e que também se encaixem dentro dos seus objetivos. Se você tem muitos objetivos de médio prazo, você não pode colocar a maior parte do seu patrimônio no mercado de ações, que é uma classe de ativos de longuíssimo prazo. Se você tem todos os seus objetivos de longo prazo, você não pode colocar todo o seu dinheiro numa aplicação de renda fixa, porque são coisas que não fazem sentido. Você precisa adequar a sua carteira àquilo que você está buscando pessoalmente. Por fim, você também precisa revisar periodicamente a sua carteira de investimentos, vendendo ativos que não se encaixam mais nos seus objetivos atuais, substituindo eles justamente por ativos que agora se encaixam mais. E lembre-se que a diversificação é simplesmente uma ferramenta para você atingir o seu objetivo final, que é justamente ter a liberdade financeira, viver de renda do seu patrimônio, e a diversificação com certeza vai te ajudar muito a chegar nesse objetivo final se você utilizar ela da maneira correta. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo vídeo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.